Agora a verdade veio à tona, e ela é mais sombria do que os contos de fada jamais contaram. Por trás das coroas e castelos existia um mundo de medo, punição e vingança. Um mundo onde a beleza e o poder podiam ser transformados em instrumentos de tortura. E onde a traição, real ou inventada, era paga com dor e humilhação. Durante séculos, rainhas foram adoradas em público e destruídas em silêncio. E quando ousavam amar quem não deviam, desafiar reis ou simplesmente falar mais do que o permitido, seus destinos eram selados não pela justiça, mas pelo orgulho ferido de homens que temiam perder o trono. Os registros oficiais falam em exílios e renúncias, mas os arquivos secretos, as cartas e as crônicas ocultas revelam outra verdade. Uma verdade feita de câmaras subterrâneas, correntes, venenos e fogo. A punição de uma rainha traidora não era apenas física, era espiritual, simbólica e eterna. O castigo servia de exemplo. Servia para lembrar ao povo o que acontecia com quem ousava desafiar o poder. Tudo começava com o silêncio. A traição de uma rainha não era julgada como um simples erro. Era considerada um pecado contra Deus, contra o reino e contra o próprio destino. As acusações surgiam em segredo, trazidas por servos, conselheiros ou inimigos que viam no escândalo uma oportunidade de ascensão. Primeiro vinha o isolamento. A rainha era retirada do convívio da corte, levada para quartos frios, vigiada dia e noite. Nenhuma carta podia ser enviada, nenhum olhar trocado. O castelo virava prisão. Depois começavam os interrogatórios. Não havia tribunal, apenas homens de fé, conselheiros e inquisidores determinados a arrancar uma confissão. A pergunta era simples: você traiu o trono? Mas a resposta nunca importava. Já estava escrita antes mesmo que os lábios se abrissem. O destino dela já estava decidido. Em alguns casos, o castigo vinha disfarçado de piedade. Rainhas acusadas de adultério ou bruxaria eram enviadas para conventos isolados, forçadas a uma vida de penitência. Viviam o resto dos dias em silêncio, com os cabelos raspados, ajoelhadas diante de altares, rezando por perdão que nunca viria. Algumas enlouqueciam em poucos meses, outras simplesmente desapareciam. Mas para as que desafiavam o poder de forma direta, a punição era pública. O castigo deveria servir de lição para todo o reino. Um dos métodos mais usados era o chamado ridículo real. A rainha era obrigada a desfilar pelas ruas vestida como pecadora, com roupas rasgadas, pés descalços e uma coroa invertida sobre a cabeça. O povo era encorajado a insultá-la. Ela, que antes era símbolo de poder e pureza, se tornava espetáculo de vergonha. E cada passo era uma confissão forçada. Algumas, no entanto, não tiveram sequer a chance de caminhar para a própria humilhação. Foram executadas em segredo sob o disfarce de doenças ou acidentes. Veneno misturado ao vinho, travesseiros pressionados à noite, cordas silenciosas em quartos sem janelas. A corte registrava como falecimento natural, e o corpo era enterrado às pressas, sem cerimônia, sem nome, sem coroas. O poder precisava manter a aparência intacta, mesmo quando manchado de sangue. A história de algumas dessas rainhas sobreviveu apenas em fragmentos. Crônicas falam de uma monarca francesa acusada de tramar contra o próprio marido. Ela foi trancada em uma torre isolada e deixada sem luz por 40 dias. O único som que ouvia era o das correntes que a prendiam e das gotas de água que caíam das paredes. Quando finalmente abriram a cela, ela ainda respirava, mas os olhos estavam brancos e a mente quebrada. Em outro reino, uma rainha inglesa foi acusada de adultério e decapitada em praça pública. A multidão se aglomerou para assistir. Ela usava um vestido cinza, os cabelos presos e o rosto sereno. Antes de morrer, teria dito: "O amor é a única culpa que confesso." Quando a lâmina caiu,
O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Dizem que o carrasco, abalado, largou o machado e jurou nunca mais servir a nenhum rei. Outras foram punidas de formas que a história quase não registrou. Existem relatos de rainhas forçadas a usar cinturões de ferro, chamadas de instrumentos de castidade, que eram ajustados de forma cruel e deixavam feridas que nunca cicatrizavam. Há menções a interrogatórios com agulhas, prensa de madeira e punições que se disfarçavam de rituais de purificação. O corpo da rainha, antes visto como sagrado, virava campo de penitência. Em tempos de Inquisição, o poder religioso se misturava ao político. E quando a Igreja decidia que uma rainha havia se afastado da moral cristã, o julgamento era ainda mais brutal. Chamavam de penitência sagrada o que era, na verdade, tortura disfarçada. A rainha era obrigada a assistir à própria sentença enquanto padres oravam e o povo cantava hinos de perdão. O fogo ardia não apenas na lenha, mas na crença de que o sofrimento podia redimir. A história se repete em diferentes reinos, com nomes diferentes e métodos igualmente cruéis. Na Espanha, uma rainha foi acusada de se deitar com um conselheiro. Em vez de julgamento, o rei ordenou que fosse enclausurada num quarto de pedra. Ficou ali, sozinha, até perder a voz. O alimento era jogado por uma fenda na parede. Quando morreram, os servos disseram que o corpo ainda estava ajoelhado, como se rezasse. Na Itália, outra rainha foi acusada de conspirar com o inimigo. Foi envenenada, mas o corpo jamais foi encontrado. Dizem que o veneno foi tão poderoso que deformou o rosto. O rei mandou destruir todos os retratos dela. Essas histórias eram mantidas em segredo. As crônicas oficiais falavam de mortes por melancolia ou retirada voluntária da vida pública. Mas a verdade circulava entre criados, monges e viajantes. Pequenas anotações, escondidas em cartas, murmúrios em tavernas, versos em canções populares. Assim, as lembranças das rainhas castigadas se espalharam pelo tempo, não como lendas, mas como advertência. Mesmo mortas, elas ainda serviam de exemplo. O povo aprendeu que o trono era sagrado e que a desobediência feminina custava caro. Cada castigo, cada execução, era um lembrete cruel de que o poder das mulheres tinha limites impostos pelo medo dos homens. E quando o medo falava mais alto, a justiça se calava. Com o passar dos séculos, as histórias dessas punições começaram a desaparecer. Livros queimados, nomes riscados, datas alteradas. Muitos desses registros foram guardados em arquivos secretos. E mesmo hoje, há seções inteiras de documentos reais trancadas, inacessíveis ao público. Os castigos de rainhas traidoras são tratados como mitos, mas os castelos ainda estão de pé, e os corredores, dizem, ainda guardam ecos de vozes que suplicaram perdão. Existem viajantes que juram ouvir sussurros nas paredes de antigas fortalezas. Chamam de vento. Outros dizem sentir o cheiro de ferro e incenso, como se alguém ainda estivesse rezando por salvação. São lembranças gravadas no tempo, marcas que o fogo não conseguiu apagar. As lágrimas que caíram nesses lugares ainda estão ali, presas entre as pedras e o silêncio. A punição das rainhas traidoras é uma ferida aberta na história. Uma lembrança de que o poder, quando usado sem limites, transforma a fé em crueldade. E o castigo, quando nasce do medo, se torna eterno. As coroas brilhavam, mas eram pesadas. Os tronos reluziam, mas escondiam prisões. E por trás de cada sorriso real havia o risco de uma sentença. Essas mulheres não morreram apenas por traição. Morreram por desafiar regras que foram criadas para controlá-las. Foram julgadas por amar, por pensar, por querer viver além das paredes do castelo. E seus gritos, abafados pela história, ainda ecoam. Ecoam para lembrar que a beleza não protege do poder. E que toda rainha que ousa quebrar o silêncio corre o risco de se tornar exemplo de obediência.
Hoje, séculos depois, seus nomes ainda assustam quem os pronuncia, porque não são apenas rainhas do passado, são símbolos de todos que foram punidos por desafiar a ordem e de todas as mulheres que ousaram existir fora da obediência. Se você fosse uma rainha e traísse, isso aconteceria, e talvez o castigo não viesse apenas do trono, mas da própria história, que jamais perdoa quem tenta fugir de seu destino.